vai pedir para todo mundo chegar 30 minutos antes. Mas para quê? Para você ter um conta-gotas. O que é conta-gotas? Eu tenho com a minha equipe. Conta-gotas é quando eu paro para dar uma gotinha ali para ele daquilo que eles precisam ouvir. Se você quer um ambiente realmente inclusivo, você tem que começar a pensar na transição dessas crianças. O teu esforço, ele também tem um valor, tá? Só que não adianta, se não for bom para a criança, não vai adiantar a gente ficar ali. Então seja flexível. Olá, eu sou a pastora Aline Santos e hoje eu tô aqui para falar de mais um conteúdo especial para você. Mas antes de eu começar, se inscreve no canal e envia esse link para todo mundo. Ative também o sininho, porque material bom como esse tem um monte aqui, mas você será o primeiro a receber a notificação se você tiver com o sininho aí, ó, ativado. Vem comigo que a gente vai falar sobre como ter um ambiente inclusivo. Como manter realmente um ambiente inclusivo na igreja? Quais as estratégias? E eu vou te dar aí algumas delas para que você possa ter aí o seu ambiente, o seu ministério infantil, a sua igreja inclusiva de verdade. Não é colocar uma plaquinha só que vai te dar a acessibilidade que você precisa. Não é levantando uma bandeira, não. São com ações. E quais ações são essas? Que ações eu preciso para realmente a minha igreja ser uma igreja de Cristo, que inclui a todos. Então vamos lá? Pegou aí o papel e a caneta para anotar? Primeira coisa que você precisa, ser flexível. Como assim? No Ministério Infantil, especificamente, o Ministério Infantil, falando de inclusão, não adianta ser rigoroso demais. Às vezes você vai montar todo um cenário, às vezes você vai escrever toda uma história e você vai separar ali os recursos adaptáveis, mas na hora não vai funcionar. E aí você vai querer fazer aquele. Por quê? Porque você se preparou. Só que aí na hora você vai parar e vai falar: opa, não é sobre mim, não é sobre o meu trabalho, não é sobre o esforço que eu coloquei aqui. É sobre essa criança. O que adianta estar bom para você ter se preparado? Eu sei, o teu esforço, ele também tem um valor, tá? Só que não adianta, se não for bom para a criança, não vai adiantar a gente ficar ali. Então seja flexível, não seja rígido demais com aquilo que o Senhor te entregou. Porque nós precisamos entender que nenhuma criança vai funcionar como a outra. E quando a gente está falando de autismo, isso ainda aumenta ainda a possibilidade de eles entenderem de forma diferente. Então, seja flexível com essas mudanças. Se você precisar mudar, mude a rota e tá tudo bem. E tá tudo bem. Você precisa ter a leveza, que aquilo que você está fazendo, você está fazendo para o Senhor. E tudo que a gente faz para o Senhor é leve. É leve. E precisa ser leve. Aí ali não tá leve, tá pesado. Então, ou não é para o Senhor, ou você não está fazendo com o coração, com a intenção certa. Porque quando é para o Senhor, é leve. Ah, você não fica cansado? Estar cansado e ser cansativo não tem a ver com fardo. Tem a ver com a rotina do nosso dia a dia, tem a ver com eu realmente trabalho muito e o meu corpo físico se cansa, mas não é um cansaço tipo, meu Deus, eu preciso parar com isso porque eu não estou aguentando mais. Não, não é esse tipo de cansaço. Eu, por exemplo, termino o domingo muito cansada fisicamente. Hoje eu estou muito cansada fisicamente. Sempre em segunda-feira eu estou muito cansada fisicamente, porque o meu domingo, ele é um domingo muito ativo, mas é aquele cansaço tipo, uau, tô cansada, mas valeu a pena. Domingo que vem tem tudo de novo. Então, anotou aí? Seja flexível. E aí a gente vai agora para a nossa segunda dica. Segunda estratégia para que você tenha um ambiente inclusivo de verdade, para que você possa realmente viver a inclusão na prática. Treine a equipe. Não adianta só você que está me ouvindo, seja você o líder, supervisor, pastor, não sei, mas você é uma pessoa, concorda comigo? Não adianta, uma pessoa não vai fazer um ambiente inclusivo. É preciso que a igreja se desperte. Mas antes de eu ampliar muito para a igreja, porque eu teria que entrar em dicas e outras formas de ensinar você, me contendo ao Ministério Infantil, é preciso que toda a equipe pense como você. Então, treine a equipe. Como falar, como adaptar. Tudo isso que eu falei para você, você anotou? Domingo que vem, você vai chamar a sua equipe, você vai pedir para todo mundo chegar 30 minutos antes. Mas para quê? Para você ter um conta-gotas. O que é conta-gotas? Eu tenho com a minha equipe. Conta-gotas é quando eu paro para dar
uma gotinha ali para ele daquilo que eles precisam ouvir. E você pode fazer isso todo domingo. Você sabia que vamos dizer que você chega na igreja 8h30, todo domingo. Você vai dizer para a equipe assim, queridos, todo primeiro domingo do mês, eu gostaria que você chegasse às 8 horas para um conta-gotas. E o que você vai dar nesse conta-gotas? Isso que você aprendeu aqui. Hoje nós vamos falar de como manter um ambiente inclusivo. E a primeira estratégia que nós temos que abordar é a flexibilidade. Ponto! Fala sobre isso, discute sobre isso com a sua equipe. Mas um ponto muito importante, treine a equipe. Ela precisa pensar como você. Qual o perigo de você não treinar a equipe e deixar tudo nas suas mãos? Primeiro, você não é onipresente. Então você não vai estar em todos os lugares. Aonde você não estiver, a sua equipe não vai estar falando como você. Segundo, eles podem não concordar com aquilo que você pensa, só que você não está dando a chance de eles falarem que não concorda e você de explicar. Então você vai falar que é para fazer A e ele vai falar lá na cantina para o amiguinho que é para fazer B. Por quê? Porque vocês não estão em unidades. Então é preciso treinar a equipe, estar em unidade com a equipe, para que realmente a sua igreja, o seu ministério seja inclusivo e acessível a todos. Terceiro ponto, então vamos lá, recapitular. Para você ter um ministério acessível, inclusivo, você precisa ser flexível, saber que de vez em quando vamos precisar mudar a rota, ok? Você vai precisar treinar a equipe para que ela pense como você, para que ela saiba as estratégias que estão na sua mente e que ela fale como você. Para que realmente a igreja comece a pensar como ministério infantil. Porque depois que a igreja pensar como ministério infantil, depois que todos pensarem juntos, vocês vão dar mais um passo. Qual o passo? Fazer com que todos os ministérios pensem como você. E aí já estamos falando do terceiro ponto, que é a transição. Ter transição, o que é isso, Aline? Se você quer um ambiente realmente inclusivo, você tem que começar a pensar na transição dessas crianças. Hoje, elas estão com quantos anos com vocês? Na minha igreja, o ministério infantil é até 12 anos. E na sua igreja? Eu sei que tem igreja que é até 9, tem igreja que é até 12, né? E aí, como é que você faz isso? Para que a gente mantenha um ambiente inclusivo, ele não pode parar no ministério infantil. Ele precisa ser levado em diante. Então, já no ministério infantil, você vai preparar uma pessoa, tá? Que o Senhor vai te dar esse nome. Ele me deu na época, o nome que ele me deu foi Sônia, e eu peguei essa pessoa e nós duas juntas, começamos a preparar a transição dessas crianças. Como seria quando eles saíssem do ministério infantil? Como seria quando terminasse o tempo deles ali? Nossa, mas eu já estou falando de transição. Se você não falar de transição, sabe o que vai acontecer? Todo o trabalho que você fez vai morrer em apenas 2 semanas. Primeira semana, essa criança não pode mais ficar no ministério infantil porque fez 12 anos. A família ficou com ele dentro do culto de adulto. Segunda semana, essa família ficou com ela no culto de adulto também. Terceira semana, essa família não volta mais para a igreja. Todo o seu trabalho de anos foi por água abaixo. Então, se a gente quer falar de ambiente inclusivo, de uma igreja inclusiva, precisamos falar de transição. Precisa se pensar do que fazer quando essa criança completar aí o tempo máximo que seu ministério infantil estabeleceu para que ela ficasse ali. Isso, eu estou falando de criança da inclusão, estou falando de autismo. Mas a transição, que também tem um vídeo no meu canal falando só sobre isso, vou só te dar uma dica, a transição para crianças autistas não pode funcionar no mesmo time que uma criança que não é, tá? Quando completa 13 anos na minha igreja, ela termina o tempo dela no Ministério Infantil. E as crianças automaticamente vão para o ministério chamado Base, de adolescente. E as crianças autistas, eu faço a transição em 6 meses. Eu faço ela devagar. Eu não vou entrar aqui, porque isso é conteúdo para um próximo vídeo. Aliás, já tem ele gravado no meu canal, é só você ir lá e procurar. Te dei 3 dicas em que você vai aí ter um ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, não só no Ministério Infantil, mas na sua igreja. Estude, leve como um conta-gotas para a sua equipe e comece a trabalhar de forma efetiva. Prevenção é a melhor coisa para que a gente evite maiores danos. Se você começar a trabalhar agora aquilo que você vai precisar fazer daqui a 1 ano, quando chegar daqui a 1 ano, você não terá tantos problemas e tantos desafios. Então escreve o que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando para você, você pode ter certeza. Eu não acertei de primeira. Eu também errei, só que eu já acertei e já funciona. E eu posso te dizer que a receita ela já está redondinha e vai dar certo aí também. Deus te abençoe, não esqueça de se inscrever no canal e de enviar para todo mundo. Quero te dar uma meta. Envia para 5 pessoas, se você gostou desse conteúdo. Deus te abençoe e até o próximo
vídeo aqui comigo. Tchau, tchau!